Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria nesta Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. Nós viveremos esse dia unidos a Jesus no seu sacrifício supremo. Lembramos para todos que hoje é um dia de jejum e de penitência. Este jejum que a Igreja nos pede consiste em pular pelo menos uma refeição principal do dia e viver com muita sobriedade o restante do dia. Nesse dia santo, procuremos acompanhar Jesus também com a oração da Via Crucis. Podemos participar nas nossas paróquias, somos convidados a participar nas nossas paróquias da celebração da noite, da celebração das 3 horas. Cada um procure o seu instrumento, o seu meio para estar perto de Jesus. Queridos irmãos, e para acompanhar Jesus nesta sua paixão e morte, vamos meditar juntos o trecho do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, no versículo 12. Não tem beleza, nem formosura, desprezado, repudiado, humilhado, transpassado, morto para nos salvar. Hoje é um dia para ficar perto de Jesus, com coragem, como o apóstolo João, como Maria Madalena. Podemos acompanhá-lo momento por momento, no silêncio interior, no sacrifício. Jesus foi preso por volta de meia-noite. Foi levado ao Tribunal Superior de Jerusalém. Condenado, jogado na prisão. De manhã cedo, foi levado a Pilatos, que o enviou a Herodes. Em todo canto, desprezo, zombarias, porradas, espancamento, coroação de espinhos. A cruel caminhada para o Calvário começou às 9 horas. Antes do meio-dia, Jesus foi pregado na cruz, e foram 3 horas de agonia até a morte. Vamos acompanhá-lo com todo o amor do nosso coração. Do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, terá êxito, vai crescer, subir, elevar-se muito. De tal forma ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizavam com ele. Assim também causará surpresa à multidão das nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado, das quais nunca ouviram falar. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce na terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente. Dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados.
o castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, e com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas, estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha, diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido, e quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado das terras dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nenhuma esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele a bom termo chegará o projeto do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, queremos refletir sobre este quarto cântico do servo de Yahvé e sobre o sentido desta Sexta-feira Santa a partir de alguns escritos que marcaram a caminhada da Missão Belém desses 10 anos. Estes escritos, que agora vamos partilhar com vocês, expressam a compreensão que Deus nos deu do mistério do sofrimento e da dor. O que nós entendemos na rua, partilhando a vida com os pobres, o que entendemos do sentido do sofrimento e da cruz. Podemos refletir juntos sobre o mistério desta Sexta-feira Santa. Como brilha a cruz bendita do Senhor! Fulgurante resplandece a Santa Cruz. Adoramos, Senhor, vosso madeiro. Com essas palavras da liturgia das horas, nós também celebramos esta Sexta-feira Santa. Como é estranho, para quem não medita esse mistério, dizer: adoramos, Senhor, vosso madeiro. Parece até idolatria e masoquismo. Mas esse dia desvela o mistério escondido do casamento entre a santa pobreza e a pobreza escrava. A santa pobreza é a pobreza do Filho de Deus, que se aniquila totalmente por amor de nós homens. É a santa pobreza que ele nos mostra nascendo em Belém. A santa pobreza é a pobreza do amor que tudo dá, tudo se entrega, que se esvazia totalmente. É a pobreza do grão de trigo que morre para gerar vida. Pelo contrário, a pobreza escrava é a pobreza dos vícios, a escravidão dos pecados que te joga no buraco mais fundo, na fossa mais podre, e te humilha, e te acorrenta. A pobreza escrava é a pobreza dos maus que esmagam o inocente. A pobreza escrava é a pobreza da maldade que te torna ruim igual ao diabo. A pobreza escrava é a pobreza dos maus que esmagam o inocente. A pobreza escrava é a pobreza da maldade que te torna ruim igual ao diabo. Maldito o madeiro, cruz, maldito quem está suspenso no madeiro. Gálatas 3:13. Não podemos esquecer
que a cruz é o símbolo da maldição que merece quem se afasta de Deus e se entrega ao mal. A cruz é o símbolo da pobreza escrava. O salário do pecado é a morte. A cruz é a morte reservada aos escravos. O infamante, horrível, nojento, escandaloso madeiro da cruz é o leito das pobrezas escravas, nas quais nós somos mergulhados. Do outro lado, oposto e resplandecente, está a santa pobreza, que é Jesus, a bela pobreza do amor, a pobreza de Belém. No Gólgota, cume da vida de Jesus, se celebra o sublime casamento. A bela e santa pobreza do Filho de Deus é cravada e pregada na maldição infernal do madeiro da cruz. A carne do Filho de Deus é cravada no leito do inferno. E aqui acontece o grande milagre desse dia. A cruz, de maldita, se torna santa. A maldição que Jesus assume é destruída, queimada pelo seu amor. A nua cruz, que era o símbolo da escuridão, do reino do mal, de todos os nossos infernos humanos, torna-se agora gloriosa, pelo amor que nela se crucifica. Torna-se luminosa, santa, a ponto que podemos venerá-la e adorá-la. Adoramos, Senhor, o vosso madeiro. Pela santa encarnação e pelo mistério da Assunção, sabemos que Jesus tudo assume. Ele se torna uma pequena criança em Belém, mas assumindo a carne daquela criança, ele assume a carne de todo homem. A sua carne, a minha carne, ele se identifica com todo homem. Ele é o homem-Deus. Da mesma forma, podemos dizer que, assumindo a cruz do Gólgota, nesta Sexta-feira Santa, aceitando de ser crucificado nessa cruz, Jesus quis ser pregado em todas as cruzes do mundo. Ele assume todas as dores do mundo. Enquanto era crucificado na cruz do Gólgota, o corpo de Jesus era pregado em todas as cruzes deste mundo. Por isso não existe mais nesse mundo uma cruz sozinha e nua, porque em todas as cruzes está crucificado Jesus. Não há mais cruz nenhuma sem o crucificado, porquanto nua ela apareça. Toda a cruz coincide com o crucificado. É o casamento entre a santa pobreza e a pobreza escrava que alicerça a nossa missão Belém. Este é o grande, extraordinário milagre. Enquanto Jesus era pregado naquela cruz do Gólgota, ele era pregado em todas as cruzes do mundo. Assumiu aquela maldição para assumir todas as maldições do mundo. Pela vossa santa cruz, redimistes o mundo. Por isso, irmãos, que não existe mais diferença entre a santa pobreza e a pobreza escrava. No casamento do Gólgota, se tornaram uma só carne. E, mistério ainda mais extraordinário, toda a pobreza escrava, todo o madeiro da cruz é Jesus. Não existe mais madeiro, sofrimento, cruz e dor, no qual Jesus não tenha sido pregado. Por isso, quando uma dor te visita, um irmão sofredor de rua te bate à porta do teu coração, quando você se encontra com qualquer cruz que está ao seu redor, ou na gruta escura do seu coração, saiba que ela é santa,
por quanto infernal e absurda ela seja. É santa porque nela está cravado o Filho de Deus. Não é mais a dor sozinha que te visita. É o próprio Jesus, crucificado e abandonado, com os braços abertos, ansioso para te beijar e te apertar em seus braços. Possa você também dizer com São Paulo: com Cristo eu fui pregado na cruz. Gálatas 2:19. Não existe uma cruz que não seja santa e que não te traga o teu esposo Jesus, que nada mais deseja do que se unir à tua alma. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 20. Pare, adore a Santa Cruz que Deus te dá a cada momento. Use-a como um trampolim para se jogar no coração de Jesus. Procure naquela cruz a intimidade profunda com o teu esposo Jesus. Reconheça Jesus. Não existe água suja para você jogar, porque dentro da bacia está o recém-nascido de Belém. Ajoelhe-se e beije a Santa Cruz, que a nossa vocação Belém nos dá a cada momento. A cruz do nosso relacionamento de comunidade é Jesus. A cruz da rua é Jesus. A cruz da restauração é Jesus. A cruz de um irmão que abandona a caminhada é Jesus. A cruz de quem nos julga é Jesus. Seja feliz. Essa é a perfeita alegria. Felizes os pobres. Felizes vós que estáis com fome. Felizes vós que chorais. Felizes quando vos odiarem. Alegrai-vos muito. Lucas, capítulo 5, do versículo 20 ao 23. Irmãos, é este o nosso casamento com Jesus. O nosso Calvário é o quarto nupcial do nosso encontro amoroso com Jesus. Jesus assumiu todas as dores deste mundo, no sentido que escolheu ser pregado em todas as dores e as tornou santas. Na sua paixão sangrenta, Jesus se torna o nu. Os soldados tiraram a roupa com que ele estava vestido. Mateus 27, 27. Jesus se torna o preso. Mateus 26, 50. Jesus se torna o ferido, o doente. Ferirei o pastor. Mateus 26, 31. Jesus se torna o traído, e todos os discípulos o abandonaram. Mateus 26, 32, 56, 69 e seguintes. Jesus se torna o angustiado. A minha alma está envolta numa tristeza mortal. Mateus 26, 38. Naquele tremendo grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se identifica com todos os abandonados. Diz Papa Bento XVI: a paixão do Senhor continua no sofrimento dos homens, como justamente escreve Pascal. Jesus permanecerá em agonia até o fim do mundo. Não se deve dormir durante este tempo. Se a Sexta-feira Santa é um dia cheio de tristeza, é, portanto, ao mesmo tempo, um dia muito propício para despertar a nossa fé, para reforçar a nossa esperança e a coragem de carregar cada qual a sua cruz, com humildade, confiança e abandono a Deus,
na certeza do seu apoio e da sua vitória. A liturgia desse dia canta: Ó cruz, única esperança. Trata-se do verdadeiro segredo da vida de Jesus e da nossa vida. Não existe amor maior que dar a vida para os irmãos. O máximo do amor não é Deus te curar, mas Deus dar a vida por você. Se nós somente corrermos atrás de curas e milagres, então estamos parados ainda no Domingo de Ramos e nunca entraremos na Semana Santa. Nunca entenderemos e sentiremos verdadeiramente o amor de Deus. No Domingo de Ramos, uma grande multidão cantava Hosana ao Senhor. Mas no dia da prova, na Sexta-feira Santa, ninguém mais estava presente, e a graça da Sexta-feira Santa era bem maior. Tudo isso aconteceu porque os homens daquele tempo não tinham entendido quem era Jesus e qual era o verdadeiro modo de nos salvar. Se pudéssemos compreender a graça de amor que está encerrada neste último sofrido momento da vida de Jesus, Jesus chicoteado, Jesus crucificado, meu Deus, por que me abandonaste? Então nós também gritaríamos como São Francisco: o amor não é amado, o amor não é amado, amemos o amor. E gostaríamos de participar um pouco destes sofrimentos. Aqui está o mistério mais profundo e mais importante da nossa vida. Significa compreender a nossa salvação e a nossa perene alegria nesta terra. Quando Jesus se mergulhou na dor extrema da sua paixão, ele santificou todas as dores deste mundo. Ele, homem das dores, assumiu e batizou todas as dores do universo e de todos os tempos. Só um Deus podia fazer isso. É como se um enorme funil espiritual pesasse sobre a cabeça e o coração de Jesus. Os pecados de todos os tempos, as injustiças, as dores, se tornaram uma só coisa com Jesus. Ele as assumiu de forma tão forte que hoje não existe mais a dor sozinha. É como uma moeda de duas faces. De um lado tem a dor e do outro tem Jesus. Jesus destruiu a dor porque se tornou o miolo da dor. E hoje nós podemos abraçar a dor porque dentro da dor está Jesus. Da mesma forma que um sacrário encerra Jesus, a dor encerra Jesus. Não existe uma dor que Jesus não tenha assumido e transformado em si mesmo. Para o cristão, não existe mais somente a palavra dor, mas dor Jesus. E em cada dor que vem lhe visitar, você pode enxergar o rosto de Jesus. Como a nossa vida se torna rica das visitas de Jesus. A dor nunca nos abandona. Da mesma forma que uma rosa é acompanhada pelos espinhos, assim a nossa vida é acompanhada pela dor, quer dizer, por Jesus. Quantos santos, depois de ter descoberto isso, corriam atrás das dores e dos sofrimentos. Tamanho é o bem que espero, que todo sofrimento eu quero. Tanto è il bene che mi aspetto, che d'ogni pena mi diletto. Assim nós desejamos, irmãos. A isso somos chamados como Missão Belém. Que estas reflexões, irmãos, nos ajudem a viver esse dia. Possamos meditar profundamente sobre tudo isso que partilhamos com vocês. Sobretudo meditamos este quarto cântico do servo de Yahvé. Participemos da celebração das 3 horas da Via Crucis
das celebrações desta noite e vivamos este dia em companhia de Jesus, que se sacrifica e que muda a história do universo e a nossa história pessoal por esta entrega total de si mesmo. Possamos acompanhar Ele e viver junto com Ele, unir o nosso coração a Ele. Paz e alegria a todos. Com Jesus, vivamos de maneira profunda esta Sexta-feira Santa. Paz e alegria a todos.